Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui hoje para resolver a questão número 22 do PAV 2021 de matemática na etapa 3. Essa questão aqui me gerou uma polêmica, tá? Porque eu resolvi ela e não encontro a resposta no gabarito, tá? Eu resolvi de novo e realmente não achei. Então já fica aqui o meu aviso, que se alguém resolver e achar o gabarito dela, por favor me mande, coloque nos comentários ou coisa do tipo, tá? Porque eu acredito que essa questão, ela tem erro e o pior de tudo é que ela não foi anulada. Por isso que eu segurei bastante tempo ainda a resolução dela, porque eu queria entrar em contato com alguém para ver o que aconteceria. Muito bem, temos aqui a número 22, que diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou no dia 23 de fevereiro... Isso é notícias, tá? Isso aqui também são coisas que não precisaria. E daí nós temos aqui mais forças, notícia também, o mapa abaixo mostra. Isso aqui também é desnecessário, porque o que importa é, na tabela a seguir, apresentam-se as coordenadas de alguns pontos destacados no mapa, tá? Então aí, de alguns pontos no mapa. Inclusive, esses pontos também estão bem duvidosos aqui. De qualquer maneira, com base na tabela. Então eu fiz com base na tabela, marque a alternativa que apresenta em ordem crescente as distâncias entre a capital da Ucrânia, Kiev, e cada um desses pontos marcados nos países vizinhos. E aí tem as opções, tá? Então vamos fazer assim. Vamos excluir tudo isso aqui, que é desnecessário para a nossa resolução, e vamos ficar com a tabela, tá? Com a tabela e as opções. Certo? Vou colocar tudo aqui bonitinho pra gente, tá? Que aqui tem as opções. Muito bem, eu resolvo esta questão com a distância entre dois pontos, que é com esta fórmula que vai aparecer aí para nós. Muito bem, então tá aqui a distância entre dois pontos, tá? A distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado. Feito isso, a gente vai ter que fazer a distância entre dois pontos 4 vezes, tá? A gente vai ter que fazer de Kiev até a Polônia, Kiev até a Eslováquia, Kiev até a Hungria e, novamente, por último, Kiev até a Romênia, tá? Porque aqui pede, ó, entre a capital da Ucrânia, Kiev, e cada um desses pontos. Muito bem. Sabendo disso, a gente vai começar então a distância, tá? Distância é igual. Vou fazer primeiro Kiev até a Polônia, tá? Vou colocar aqui, Polônia. Tá? E daí vai ficar da seguinte forma, vai ser o x2 menos x1. O x2 é 0,5, que é o x da Polônia, certo? A raiz quadrada eu boto daqui a pouquinho. 0,5 menos 7,5, que é o x1, tá? O x1 que é. Isso está elevado ao quadrado, mais o y2, que é 4,5, menos 5, tá? E isso também está elevado ao quadrado. Tudo isso aqui é dentro da raiz quadrada, certo? Tudo dentro da raiz quadrada. Muito bem. Continuando na outra linha, a nossa resolução vai ficar: a distância é igual a menos 7 elevado a 2, tá? Menos 7 elevado a 2, mais menos 0,5 elevado a 2. Isso aqui tudo dentro da raiz quadrada, certo? Muito bem. E daí, ficamos ainda com a distância igual a raiz quadrada de 49, porque menos 7 elevado a 2 é 49, mais menos 0,5 elevado a 2 é 0,25. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Muito bem. E aí a gente vai ficar com a distância entre Kiev e a Polônia é raiz quadrada de 49,25. Tá? Essa raiz a gente não precisa resolver, a gente só fica com ela guardada aqui. E daí vamos fazer o seguinte, a gente vai apagar isso aqui para resolver as outras e vamos deixar guardada aqui a distância de Kiev até a Polônia, tá? Vou deixar aqui do lado da Polônia. Muito bem, até vamos colocar uma linha aqui, ó, para a gente resolver na tranquilidade as outras, certo? Beleza, professor. Então tá, agora vamos fazer a distância de Kiev até a Eslováquia.
Beleza. Distância é igual a x2 menos x1. O x2 é 1,5 menos 7,5. Isso está elevado ao quadrado. Mais o y2, que é da Eslováquia, é 4, menos 5, que é o de Kiev. Isso também está elevado a 2. Muito bem. Logicamente, nós temos tudo isso embaixo da raiz quadrada, tá? Vou botar sempre por último a raiz quadrada. A distância vai ficar 1,5 menos 7,5 dá menos 6. Isso elevado a 2. Mais menos 1 também elevado a 2. Ok, dentro da raiz quadrada, tudo certo aqui. A distância fica distância igual a 36 mais 1 dentro da raiz quadrada. E por fim, teremos que a distância é a raiz de 37. Distância é a raiz de 37. Ótimo! Já temos também a distância de Kiev até a Eslováquia. Vamos colocar aqui do lado, certo? De Kiev até a Eslováquia. Beleza? Apagando e fazendo agora de Kiev até a Hungria. Distância vai ser x2 menos x1. Tudo dentro da raiz quadrada, óbvio. 2 menos 7,5. Muito bem, elevado ao quadrado. Mas, sempre na fórmula, só substituir 2,5, que é o y2, 2,5, menos o y1, que é 5. Isso também é elevado ao quadrado. Ok? E dentro da raiz. Certo? Daí fica que a distância é a raiz quadrada de menos 5,5 elevado a 2 mais 2,5 menos 5 dá menos 2,5 também elevado a 2. Menos 5,5 elevado a 2 vai dar 30,25 mais menos 2,5 elevado a 2 vai dar 6,25. 6,25. Certo? Tudo isso dentro da raiz quadrada também. E por fim, teremos que a distância de Kiev até a Hungria é 36,5 dentro da raiz. Raiz de 36,5. Porque fizemos essa soma, tá? Muito bem, professor. Ok. Tá aí, então, mais uma raiz feita, mais uma distância feita. E vamos agora para a última que devemos fazer. A última que a gente deve fazer é a distância de Kiev até a Romênia. Então, vamos fazer. Distância é igual a raiz quadrada de x2 menos x1, 5,5, menos 7,5, isso é elevado ao quadrado, mais y2, 0,5, menos y1, que é 5. Isso está elevado a 2, dentro da raiz. Embaixo da raiz, como queiram, aqui tem uma raiz, aqui está entre parênteses, não botei parênteses, está aí parênteses. Certo? Fica que a distância é igual a raiz quadrada de menos 2 elevado a 2, mais menos 4,5, também elevado a 2. Embaixo da raiz, tranquilamente. A gente vai ter agora que a distância é igual a 4 mais 4,5 elevado a 2 é 20,25. Beleza? E por fim, teremos que a distância é raiz de 24,25. Muito bem. Olha só. Agora, chegando nesse ponto, a gente já tem as 4 distâncias calculadas, tá? E o que acontece é que quer saber em ordem crescente, olha só. Com base na tabela, marca a alternativa que apresenta em ordem crescente, importante isso aqui, vamos até circular aqui de azul, em ordem crescente, as distâncias entre a capital da Ucrânia, Kiev,
e cada um desses pontos marcados nos países vizinhos. Então, se é em ordem crescente, a gente tem que começar da menor distância para a maior distância. Colocando em ordem crescente, nós vamos colocar primeiro, então, a distância de Kiev até a Romênia, porque essa é a menor distância, é a raiz de 24,25, tá? Porque, obviamente, se a gente resolve essas raízes, tá? A raiz de um número que é 24,25, por exemplo, vai ser menor do que a raiz de 36,5, certo? É só tu comparar. Por exemplo, a raiz de 25 é 5, então 24,5 vai ser um número menor, e a raiz de 36,5 vai ser um número maior do que 6. Então, basicamente, tu não precisa resolver isso aqui durante a resolução do PAV, certo? Não vai ficar fazendo qual será a raiz com vírgula, não, deixa essas raízes assim, e daí só compara, tá? Muito bem, então a menor é a Romênia. Vamos começar com Romênia, tá? Aqui então vai ser assim. Vou colocar em ordem crescente aqui. Romênia. Romênia. Depois de Romênia vai vir a Hungria. Hungria. Depois da Hungria, olha só, maior que a Eslováquia. Eslováquia. E depois, por último, é a Polônia, que a distância é 49, raiz de 49,25. Então aqui é a nossa resposta, certo? Em ordem crescente, tá? Nós temos que colocar Romênia, Hungria, Eslováquia e Polônia. E daí a gente vem para cá e olha só, começa com Romênia, letra A, mas depois vem Polônia. Então essa aqui não é. As outras começam com Polônia, essas não são. Romênia, Eslováquia, Polônia e Hungria. Não é. Então a letra E, Romênia, Eslováquia, Hungria e Polônia. E agora, professor, o que aconteceu aqui? Aqui a questão está errada, não pode ser, entendeu? Porque aqui a gente resolve naturalmente a Hungria e aparece raiz de 36,5. Se a gente fizer a raiz de 36,5, vai dar 6,04. Tá? Olha só, 6,04 vai dar aqui. E daí isso aqui, a gente resolve a raiz de 37, tá? Que é a distância de Kiev até a Eslováquia, e vai dar 6,08, olha só, então não é possível, certo? A distância de Kiev até a Hungria é menor do que a distância de Kiev até a Eslováquia, ou seja, essa resposta aqui que nós resolvemos está correta, tá? Que nós fizemos aqui está correto. Agora não tem no gabarito, tá bem? Então essa aqui é uma questão polêmica. É verdade. Eu não sei o que vai acontecer após essa resolução aí. Agora, que não tem resposta no gabarito, não tem. Pelo menos eu não achei. Que se alguém achar, então por favor me envie, mandando aí um monte de xingamento, dizendo: professor, tu acabou de fazer uma cagada enorme, tá? E um abraço para vocês. Se cuidem e até mais.